Chegamos ao momento mais importante da nossa reunião, momento de ouvirmos a voz de Deus. E eu subo ao altar, amados, nessa noite, para falar sobre um dos princípios mais importantes, né, da Bíblia Sagrada, um dos princípios que foi um dos princípios determinantes, né, para a situação que hoje nós vivemos, né, o próprio pecado que impera no mundo, todas essas situações que nós vemos hoje, né, fruto do pecado, ocorreram por causa desse princípio, né, que é a questão da insubmissão, né, a submissão e a insubmissão. Então, a insubmissão por parte, né, dos nossos pais, né, Adão e Eva, gerou toda esse caos que nós vivemos hoje no nosso mundo, né? Quando a gente vê a situação do mundo, a degradação, quando nós vemos as enfermidades, quando nós vemos todo esse caos que nós vemos, a violência, né? Mortes prematuras, drogas, tudo isso, amados, teve, né, como base a quebra de um princípio, um dos maiores princípios, né, da Bíblia Sagrada, que se chama submissão. Quando esse princípio é quebrado, quando a desobediência se manifesta e quebra o princípio da submissão, o caos ele se estabelece, né, sobre aquela instituição, sobre qualquer organização. Então foi o que aconteceu, né, no princípio, e esse princípio, ele ainda hoje, né, ele é determinante em nossas vidas, seja nas famílias, seja na sociedade, nos governos, né, nós precisamos estar atentos a esse princípio, que é o princípio da submissão que o Senhor estabeleceu. Desde a época, né, da criação, Deus já estabeleceu ali, né, o seu governo sobre a vida de Adão e Eva. E por quebrarem esse princípio, né, eles geraram toda a situação que nós vemos hoje. Então nós vamos estudar durante alguns dias sobre esse princípio, amados, e é algo tremendo, é algo que tem tudo a ver com o que nós estamos vivendo nos nossos dias, né? É algo que tem a ver com a degradação que está acontecendo nas famílias, a degradação que está acontecendo nos governos, né? Tudo por causa de quebrar o princípio da submissão e de autoridade que Deus estabeleceu. Então é algo muito importante, é algo que você precisa estar atento, anotando, para que você possa aprender sobre isso. Então vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 13. Né? 1 Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 13. Diz assim, ó: sujeitai-vos a toda instituição humana, por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para o louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como livres que sois, mas não usando da vossa liberdade como pretexto de malícia, mas vivendo como servos uns dos outros. Tratai a todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus e honrai ao rei. Então, mas nós vamos falar do princípio mais importante, né, creio eu, da Bíblia Sagrada, que se chama submissão às autoridades. Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu apresento a Ti, Senhor, ó Deus, esse momento que é o momento em que o Senhor nos orienta, que o Senhor fala através, Senhor Jesus, ó Deus, da Tua palavra para as nossas vidas. E eu me coloco, Senhor, como instrumento em Tuas mãos, para que o Senhor possa me usar, ó Deus, com sabedoria, para falar a Tua palavra, para trazer, ó Deus, a instrução para a Tua igreja, meu Deus. Que o Senhor esteja manifestando o Teu poder nessa noite. Ó Deus, o poder da Tua palavra sobre as nossas vidas. E que nós possamos, Senhor, aprender sobre esse princípio. E que ele possa, Senhor, ficar realmente, Senhor, guardado em nossos corações. Nós declaramos pela fé que essa palavra, ela não voltará vazia, Senhor, em nome de Jesus. E todos digam amém. Glória a Deus. Obrigado, amado.
Amados de Deus, eleitos, pedras que vivem, igreja que é a noiva do Senhor Jesus Cristo. Amados, esse tema ele é tão importante para as nossas vidas, né? Quando nós olhamos para a nossa sociedade, o que a gente tem visto hoje, né? Por parte, por exemplo, dos jovens, né? A rebeldia que nós temos visto dos jovens em relação aos pais, dos jovens em relação à sociedade, né? A situação dos servos, né? dos funcionários em relação aos seus patrões, a situação dentro de casa também, filho em relação aos pais, esposa em relação ao marido. Amados, são tantas, sabe, as nuances, né, que esse assunto ele abrange, né, e que nós precisamos tratar e falar de todas essas áreas, né, que nós não poderíamos de falar sobre esse princípio chamado de autoridade e submissão. E como eu disse, amados, tudo isso começou lá no livro de Gênesis, né? Quando nós vimos aqui, primeiro, em Pedro diz assim, olha, que nós devemos sujeitar a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades enviadas por ele. Então nós precisamos aprender, amados, a ter um espírito de submissão, né? Sujeitar as autoridades. É importante você entender uma coisa, a primeira coisa importante. Obediência, quando nós falamos de obediência, nós estamos falando de uma ação exterior. Diga assim, obediência é uma ação exterior em relação à autoridade. É uma atitude externa, quando nós estamos falando de obedecer. Mas quando nós falamos de submissão, submissão, amados, é uma atitude interior. Diga, submissão é uma atitude interior em relação às autoridades. Então, amados, é uma atitude do coração. Então os irmãos conseguem perceber que há uma diferença entre obedecer e submeter? Então obedecer é uma atitude exterior. Eu posso muitas vezes obedecer e estar sendo insubmisso ao mesmo tempo, né? Muitas vezes o filho faz isso em relação ao pai, né? Quando o pai lhe pede alguma coisa e o filho obedece, mas no seu coração ele está cheio de raiva, no coração está cheio de ira, no coração ele não quer fazer aquilo que o pai está pedindo. Então, quando ele está fazendo isso, ele está obedecendo, mas ele não está sendo submisso ao seu pai. Então, a submissão, amados, é algo muito importante, porque muitas vezes nós podemos demonstrar que somos pessoas submissas, né, exteriormente. Às vezes as pessoas pensam que nós estamos sendo submissos, mas na realidade estamos sendo apenas obedientes e não estamos sendo submissos verdadeiramente. Então há uma diferença, há uma distinção entre obedecer e submeter. E nós precisamos, amados, de pedir a Deus que nos dê um coração, né? Porque é lá no coração que se submete, um coração que se submeta às autoridades. Porque o que nós vemos nos nossos dias é totalmente o contrário. Hoje existe uma tendência em não se submeter a ninguém. É o que nós estamos vivendo nos nossos dias, né? É uma época onde o orgulho, né, onde o eu está prevalecendo tanto que as pessoas não se submetem às autoridades que foram delegadas. E é interessante que a palavra diz assim, olha, nós devemos submeter por causa do Senhor. Diga, submissão por causa do Senhor, não é? Por causa do testemunho do Senhor, porque o Senhor ele se submeteu, amados, a todos, né? Ele sendo Deus se fez homem, sendo homem ele se submeteu a todas as autoridades terrenas, inclusive se submeteu aos homens, né? Se colocou como servo, como nosso servo. Então nós devemos submeter, né, por causa do Senhor, por causa do testemunho do Senhor, porque nós somos também de Deus, e todos aqueles que são de Deus, eles têm de ter um espírito de submissão. Por isso que eu sempre trago aqui para a igreja, sempre quando a gente vê um alvoroço muito grande em relação
às autoridades governamentais, né, aos líderes, presidentes, governadores, e a gente vê um alvoroço muito grande da sociedade em querer retalhar, em querer falar mal, em querer denegrir, né, em querer lançar palavras que não são palavras abençoadoras, né? Pelo contrário, são palavras muitas vezes de crítica e tantas coisas. Sempre eu digo aos irmãos que nós precisamos ter cuidado com essa atitude, porque foi essa atitude, amados, que desencadeou todo o processo, né, de caos e destruição que está o nosso mundo, a nossa sociedade, né? Por causa de uma atitude de insubmissão à determinação de Deus. Então, amados, insubmissão é coisa séria. Diga, insubmissão é coisa séria. Nós não podemos, brincar com esse assunto de insubmissão. Todo filho que é insubmisso ao seu pai, ele vai colher consequências sobre a sua vida. Ele vai colher consequências sobre a sua vida, né? A Bíblia diz até que ele deve obedecer ao seu pai para que ele tenha vida longa, né? É uma promessa do Senhor. Então, deve haver em nós essa atitude de submissão, porque submissão é uma atitude interior do coração, obediência é uma atitude exterior, é algo externo. Então, lá no livro de Gênesis, né, vamos lá no livro de Gênesis, no capítulo 2, para que a gente possa começar do começo, né? Então, diz assim, amados, logo depois da queda, logo depois que o homem ele desobedeceu a Deus, porque ele foi colocado no jardim com um objetivo, ou seja, ele estava debaixo do governo de Deus, ele estava debaixo, né, da submissão do Criador. Mas quando ele desobedeceu a Deus, ele quebrou esse princípio da submissão, né? Ele desonrou a Deus. Toda vez, amados, que nós somos insubmissos, nós estamos desonrando, não é a pessoa, nós estamos desonrando a Deus. A Deus. Toda vez que nós desonramos o rei, toda vez que nós desonramos nosso pai, toda vez que nós desonramos uma autoridade que Deus estabeleceu, você está desonrando, não é a pessoa, você está desonrando a Deus, porque aquela autoridade, ela foi delegada e estabelecida por Deus. Por mais, amados, que aquela autoridade, ela seja uma autoridade negligente. Mas se Deus estabeleceu, Ele vai tratar conosco. Se Deus estabeleceu, o que eu tenho de fazer, amados, é submeter. O resto é Deus que vai estar fazendo. O resto é Deus que vai agir. Então, às vezes é muito difícil falar sobre esse assunto, sobre submissão, numa sociedade que prega, né, como a nossa sociedade prega, né, a liberdade, né, de expressão, uma sociedade que prega a democracia, né, uma sociedade que vive sempre nessa questão da independência. É interessante, nós estamos vivendo dias, né, em que a Inglaterra agora buscou a sua independência, né, saiu ali da Liga Europeia, né, e está buscando a sua independência. E sabe uma coisa que eu achei interessante disso tudo? É que eu estava vendo, quando foi feito ali o plebiscito, né, para as pessoas escolherem quem queria que a Inglaterra ficasse debaixo ali da Liga Europeia e quem não queria, né? Então, o pessoal que queria sair, que queria ser independente, né, eles ganharam. Tanto que agora estão se resolvendo aí para fechar essa questão aí, né, da separação da Inglaterra da Liga Europeia. Mas depois eu vi algumas entrevistas de algumas pessoas da Inglaterra, os repórteres chegaram perguntando assim, e aí, você votou a favor ou contra? Ela disse, aí algumas pessoas que eu vi disseram assim, eu votei a favor de nós sermos independentes, de não estarmos mais ligados à Liga Europeia, mas eu estou arrependida. Ela não pensou nas consequências, porque as consequências são graves. As consequências, amados, né, de viver independente, eles querem viver uma vida independente, tem consequências que eles vão sofrer ali na Inglaterra. Mas o desejo, o que eu quero trazer para os irmãos, é que às vezes o desejo, quando se fala de independência, o homem tem um desejo natural de querer ser independente.
Já perceberam isso? Se chegasse aqui em Minas Gerais e dissesse assim, gente, nós vamos fazer um plebiscito para Minas Gerais, agora não fazer mais parte da Confederação Brasileira. Agora, Minas Gerais, ela vai ser independente. Mas eu tenho certeza que a maioria ia votar pela independência, porque as pessoas querem independência. As pessoas não querem viver debaixo de submissão. As pessoas querem viver independente. Por isso que lá em Inglaterra houve uma precipitação. As pessoas agora estão pensando, meu Deus, o que é que eu fiz? Mas é o desejo que os seres humanos têm de quererem ser independentes. Então, quando nós falamos de submissão, né, numa sociedade como a nossa, amados, nós estamos falando de algo realmente difícil, às vezes, né, de nós estarmos aceitando, né? Porque é contra a natureza humana. Porque depois que Adão pecou, né, no nosso coração também se encheu esse desejo de ser independente, né? Essa égide do pecado de Adão está dentro de nós. Então a gente quer sempre viver independente. Nós não queremos submeter às autoridades. Os irmãos estão entendendo? Capítulo 1, diz assim, olha. Aliás, é Gênesis capítulo 3, né, quando fala ali da queda do homem, né? E aí, depois que houve a queda, depois da desobediência, depois que houve aquela atitude de insubmissão, no capítulo 3, versículo 7, diz assim: abriram-se então os olhos de ambos e perceberam que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Então, depois, amados, da queda, né, a primeira coisa que aconteceu é que eles olharam uns para os outros e eles perceberam que estavam nus. Né? Porque antes eles estavam cobertos, né? Cobertos, protegidos, né, pela glória do Senhor. Então a nudez nem se percebia. Porque na realidade eles estavam acobertados pela glória de Deus, né? A proteção de Deus estava sobre a vida deles. Então a primeira coisa que Adão e Eva perderam, depois que eles agiram com insubmissão, foi a proteção. Diga proteção. Eles perderam a proteção. Diz a palavra que eles viram que estavam nus e eles cozeram, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Porque eles perceberam a nudez deles. Eles perceberam que estavam desprotegidos. Então toda vez que nós não queremos viver debaixo de submissão, toda vez que nós resistimos à submissão, seja da autoridade delegada por Deus ou do próprio Deus, sabe o que acontece conosco? Nós perdemos uma coisa chamada proteção. Porque submissão traz proteção. Diga, submissão traz proteção para as nossas vidas. Toda vez que nós vivemos debaixo de submissão, nós estamos protegidos. A glória do Senhor, né, está sobre as nossas vidas. Há um poder de Deus sobre as nossas vidas quando nós vivemos debaixo de submissão. Então, quando eles saíram debaixo da submissão, a primeira coisa que eles perderam foi a proteção de Deus. Depois, amados, aqui a Bíblia diz no versículo 17: e a Adão disse, visto que atendestes à voz da mulher, está no 3,17. E a Adão disse, visto que atendestes à voz da mulher e comestes da árvore que eu te ordenara que não comesses, maldita será a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás das ervas do campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Então diz aqui, amados, que agora Adão, ele iria adquirir o seu alimento, né? De fadigas obterá o sustento durante os dias da tua vida. Então a segunda coisa que Adão e Eva perderam por causa da submissão foi a provisão. Diga provisão. Eles perderam a provisão de Deus. Eles tinham tudo ali no paraíso. Eles tinham tudo, Deus deu tudo para eles, mas ele disse assim, olha, nessa árvore vocês não devem tocar.
E eles desobedeceram a Deus. E quando desobedeceram a Deus, a primeira coisa que eles perderam, aquilo tudo que eles tinham. A provisão, a comida diária. Eles tinham tudo. Né? Deus dava tudo ali para eles, como se fosse uma bênção, né? Era um paraíso realmente aquilo ali. Mas a partir do momento, amados, que houve a desobediência, eles perderam a provisão de Deus. Então guarde isso, meu amado. Toda vez que você age com insubmissão, com espírito de submissão, você perde a provisão de Deus. Deus, ele já não tem mais compromisso, né, em prover a você as suas necessidades. Como ele disse aqui, olha, do suor do teu rosto comerás, da tua fadiga. Você vai trabalhar agora e do suor do teu rosto comerás. Então, agora com muito trabalho, com muito esforço, com muito suor, é que ele iria ter o alimento, o pão para a sua vida. Ele perdeu a provisão. Então, toda vez que nós agimos com submissão, nós perdemos também a provisão de Deus. Então tem pessoas talvez que estão passando por necessidades, amados, porque às vezes estão agindo com espírito de submissão, desobedecendo a Deus de alguma forma, ou não sendo submissos de alguma forma. Às vezes nós não achamos, não pensamos, amados, a gravidade que é esse princípio, né? De viver em submisso. Às vezes nós realmente fechamos a nossa cara e trancamos em relação, sei lá, ao nosso marido, ou o filho em relação ao pai, né, ou ao empregado em relação ao seu patrão. E fazendo assim, talvez ele não perceba que as coisas estão indo ruim na sua vida por falta de submeter a quem Deus estabeleceu como autoridade. Ou às vezes até mesmo ao próprio Deus. Então é preciso que nós tenhamos, a devida consideração com essa questão da submissão, né? Às autoridades que Deus estabeleceu. No versículo 23 diz assim: diga glória a Deus, amém. Diz assim, amados, olha, o Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. Então, a terceira coisa que eles perderam por causa da insubmissão foi a liberdade, diga liberdade. Então, eles foram lançados fora, olha o que diz aqui, olha, o Senhor Deus, por isso, os lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado, e expulso o homem, Deus colocou um querubim ao oriente do jardim do Éden, e ao refugir de uma espada que se revolvia, para guardar o caminho da árvore da vida. Então eles não tinham nem condições mais de voltar para onde eles estavam, porque havia um anjo, um querubim, né, de guarda, com uma espada flamejante, impedindo a passagem para que eles voltassem para o paraíso. Então eles perderam também a liberdade. Toda vez que nós agimos com espírito de submissão, nós perdemos a liberdade. A nossa liberdade, né? Quando agimos com insubmissão. Então, amados, a insubmissão, ela traz a perda da nossa proteção, da provisão e da liberdade. Diga, proteção, provisão e liberdade. É muita coisa, não é verdade? Não vale a pena serem submissos. Diga para o irmão que está ao seu lado, não vale a pena serem submissos. É uma perda muito grande. Muito grande. Por isso, amados, nós precisamos ensinar os nossos filhos, nós que somos pais, você que não é pai e vai ser pai, né, ou mãe, você precisa ensinar o seu filho esse princípio da submissão. Por mais que a sociedade diga o contrário, por mais que a sociedade diga, não é necessário, deixe o seu filho crescer sozinho. Não impeça o seu filho de viver a vida dele, de escolher as suas escolhas. Amados, não faça isso. Ensine o seu filho a ser submisso. Eu não estou profetizando, mas eu posso, pelo que eu tenho visto na palavra, eu posso, amados, enxergar, nas próximas gerações, um caos tão terrível que nós talvez nunca vamos imaginar. Nós já estamos vendo isso hoje, não é verdade? Vocês estão vendo isso hoje. Em relação às pessoas, os bandidos aí, em relação às autoridades militares, por exemplo. A gente já está vendo isso acontecer, não é verdade? As loucuras e as atrocidades que a gente está vendo, né? Filhos matando os seus pais. Tudo isso, amados, porque um princípio tão importante está sendo quebrado.
Agora você imagina lá para frente, né? Se as pessoas continuarem quebrando esse princípio, amados, um caos vai se estabelecer sobre essa terra. Um caos vai se estabelecer sobre essa terra. Não estou sendo pessimista, né? Na realidade, amados, é aquilo que a pessoa planta, ela colhe. Tudo que nós plantamos, nós colhemos. Então, se nós plantamos em submissão, nós vamos trazer rebeldia, né? Vai vir confusão, vai vir guerra, né? Quando se age dentro do espírito de insubmissão. Então, os irmãos estão percebendo, amados, a importância do que nós estamos falando nessa noite. Né? A importância de nós estarmos ensinando isso para as pessoas que nós conhecemos, ensinando isso para os nossos filhos, né? Ensinando isso no nosso ambiente de trabalho, para as pessoas que você está envolvido, a importância da submissão às autoridades que Deus estabeleceu, né? Seja em qualquer instituição. Então, amados, toda instituição, toda organização que está abandonada à própria sorte, ela tende a se autodestruir. Toda instituição, né? Você imagina aí uma família, você imagina aí uma empresa, né? Que está abandonada à sua própria sorte, ou seja, que não tem uma autoridade, que não tem um líder, né? Então, amados, essa organização ela vai se destruir. Tem uma pessoa, um autor que ele diz o seguinte: aonde existirem duas pessoas, tem que haver uma autoridade, tem que haver um líder, né? Se tem duas pessoas, tem que haver um líder, tem que ter uma autoridade. Então, quando nós entendemos isso, né? Quando nós seguimos esse princípio, nós temos a proteção, nós temos a provisão e temos a liberdade de Deus sobre a nossa vida. Deus, mas na sua infinita sabedoria, Ele sabe que para haver ordem tem que ter autoridade. Então, mesmo depois da queda, né, esse princípio, ele permanece, né? Porque Deus sabe que se não houvesse esse princípio, amados, a terra já estava destruída, né? Se não houvesse esse princípio de autoridade. Por isso que ele levantou reis, né? Ele levantou reis para que os reis governassem sobre as nações. E a Bíblia fala, né, até no livro de Juízes, né, que quando não havia reis, né, no livro de Juízes, né, que quando não havia rei, a situação era uma situação de calamidade. Toda vez que não tinha rei. Porque teve uma época que o povo de Israel foi governado por juízes e não havia rei. Quando não havia rei, havia uma bagunça muito grande, né? Era uma atrocidade. Cada um fazia o que dava na cabeça, né? Está no livro de Juízes, em vários versículos, ele fala assim, olha, porque não havia um rei, né? Não havia uma autoridade, cada um fazia aquilo que lhe dava na cabeça. Você já imaginou, né? O que se torna uma instituição, uma sociedade onde não está estabelecida ali um governo e uma autoridade? Então, às vezes, as pessoas, né, principalmente as mulheres, quando se fala de submissão, as mulheres muitas vezes têm uma visão muito voltada para a questão pessoal, né? A pessoa pensa assim, mas eu não vou deixar um homem governar sobre a minha vida. Eu não vou deixar um homem, né, mandar em mim. Porque eu sou isso, eu sou aquilo. Então, esse tipo de pensamento, amados, é um pensamento, na realidade, feminista, mas não é um pensamento bíblico, né, cristão. É uma coisa pessoal feminista, mas não é bíblico, porque Deus estabeleceu homem, né, se sujeitem às suas mulheres. No livro de Efésios, capítulo 5, mulheres sujeitam aos homens, né? Olha, posso errar não. Não podemos errar. Olha em Colossenses 3,18 primeiro. Colossenses 3,18. Olha só. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém ao Senhor. Versículo 19. Maridos, amai as vossas esposas e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei aos vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Fazê-lo é grato diante do Senhor. Então Deus estabeleceu esse princípio dentro do lar, dentro da casa, né? As esposas submetam-se ao seu marido, né? Estejam submetidas ao seu marido. Então, o marido sujeite-se a Deus, né? Mulheres sujeitem aos seus maridos, filhos sujeitem aos seus pais. Olha só que cadeia de autoridade, né, que Deus estabeleceu.
Então, é uma cadeia de sujeição. E nós devemos sempre pensar assim, amados, como nós lemos aqui no primeiro livro em 1 Pedro, né? Que ele diz assim, que nós devemos sujeitar como ao Senhor. Diga, como ao Senhor. Né? Como ao Senhor. Então você não tem que olhar o seu marido, né, como, sabe, na questão pessoal, né, de disputa, de que é inferior ou melhor que você, né? Você tem que olhar se você tem que submeter a ele como ao Senhor. Né? Então, não é questão de inferioridade, é questão de princípio de Deus. Né? Então o homem também tem que se submeter a Deus e amar a sua esposa da mesma forma que Deus amou a sua igreja. Então, há um equilíbrio. Não existe um desequilíbrio, ou seja, que o homem está em vantagem. Não. Da mesma forma que a mulher deve submeter ao homem, né, o homem tem que submeter a Deus ainda mais. Né, e amar a sua esposa como Cristo amou a sua igreja. Então, está em perfeito equilíbrio. É porque, na realidade, amados, dentro da instituição família, tem que ter um líder, tem que ter um cabeça, tem que ter alguém que seja ali o líder dentro da família. Porque senão vai gerar confusão. Né? Hoje nós estamos vendo aí os casamentos homoafetivos, né? E a gente vê ali, amados, 2 homens se casando. Você já imaginou isso? Né? 2 cabeças se casando, né? 2 líderes se casando. O que vai acontecer nisso aí? Não vai dar certo. Não vai dar confusão, porque o homem em si, na sua constituição, ele já foi feito para ser um líder. E aí quando um homem se une com outro homem, e aí traz uma criança para dentro de casa, por exemplo, né? Adota uma criança para dentro de casa, que confusão que vai gerar, amados. Porque não existe submissão, né, ali dentro de casa. Ele pode até falar que é submisso, mas não tem isso, porque isso está intrínseco no homem, ou seja, está dentro da nossa natureza. Né? Deus nos fez como cabeça, para estarmos no governo da nossa casa. Né? Então, esse princípio da submissão é algo que nós devemos sempre considerar, para que nós não estejamos trazendo confusão para dentro das nossas casas, né? Para que Deus possa abençoar o nosso lar. Então Deus ele estabeleceu o princípio na família, colocando o homem como cabeça, porque senão a família ela iria ser destruída. No livro de Efésios, capítulo 5, 21 também, Efésios 5, 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor a Cristo. Né? As mulheres sejam submissas ao próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, amados, olha só, as mulheres, né, principalmente, né, pensem dessa forma, não levem essa submissão para um lado pessoal ou pejorativo, porque nós também, né, em outras instituições, em outros lugares, nós também precisamos submeter. Eu preciso me submeter às autoridades, eu preciso me submeter ao professor na sala de aula, eu tenho que me submeter também às polícias, né, que estão ali também governando o estado, o município. Nós também nos submetemos. Né? Então o homem também tem que se submeter a várias autoridades, assim como a mulher. Né? Mas isso é um princípio de Deus. Né? Isso é um princípio de Deus. E graças a Deus, amados, que o povo de Deus, o povo evangélico, né, ele tem essa consciência, né, da questão da submissão, da importância da submissão. As pessoas do mundo é que às vezes arrepiam quando se fala de submissão. Então as mulheres, se você falar de submissão numa palestra, elas tacam um tomate em você, né? Se eu estivesse pregando aqui para uma palestra de pessoas que não fossem mulheres, que não fossem cristãs, né, eu tomava tomatada, né, no corpo todo, né? Porque na realidade lá fora não se aceita submissão, né? Mas graças a Deus que o povo de Deus ele entende esse princípio tão importante.
Então, amados, hoje há uma tendência à insubmissão e à resistência a toda autoridade. Hoje há uma tendência a isso, a insubmissão e a resistência a toda autoridade. Então, a voz paterna, ela já não é respeitada. A voz de um policial já não é mais uma voz de autoridade, né? Nós estamos vendo isso acontecer para todo lado. Então, as palavras de um professor na sala de aula também já não têm a mesma autoridade que tinham antigamente. Eu sempre digo isso aqui, amados, que nós fazemos parte, eu creio que a maioria do pessoal mais um pouco acima aí dos 30, né, para cima, eu estou um pouco mais além, mas acima dos 30, nós fazemos parte da última geração, preste atenção, da última geração em que os alunos obedeciam os professores. E agora, nós estamos vivendo e fazendo parte da primeira geração em que os professores têm medo dos alunos. É o que está acontecendo, né? Eu converso com vários professores, a minha cunhada é professora, o meu irmão é professor, e o que está acontecendo é isso. Então, nós participamos da última geração em que os alunos se submetiam aos professores, acatavam, ouviam, obedeciam os professores. Hoje, nós fazemos parte da primeira geração em que os professores têm medo dos alunos. Aliás, todo mundo tem medo dos alunos, né? Os professores, né? A diretoria, todo mundo, os pais têm medo dos alunos, todo mundo tem medo dos alunos, né? Os alunos viraram, sabe, a coisa terrível, né? Então, amados, olha o que está acontecendo na nossa sociedade por causa da quebra do princípio da autoridade. Então, aquelas palavras do professor, né, que é considerado como mestre, como é aquele que dá as primeiras orientações, aquele que vai, sabe, amados, acabou. Hoje os professores estão com medo na sala de aula, eles não têm autoridade. Porque quando eles falam mais alto, sabe o que acontece? Aí vem as juntas, né, dos pais contra os professores. Então, mas onde nós vamos chegar com isso, né? Onde nós vamos chegar com isso? Então, se a sala de aula, amados, é um lugar onde estão várias pessoas, e se aquelas pessoas estão ali, e se existe, tem que ter uma liderança. Aonde tem mais de 2 pessoas, tem que ter liderança. Então, na sala de aula, a liderança é o professor. Então, se tem um professor, os alunos precisam se submeter. Por isso que eu sou a favor, né, e eu estudei em escola militar, eu sou a favor da escola militar. Porque não tem disso, né? Porque na escola militar é assim, se não submeteu, fora. Aí fica você vai e fica ali, né, fora um tempo, né, leva ali uma carta para o seu pai, para depois te liberar para você voltar para a sala de aula, né? Por isso que eu gosto da carreira militar. Porque lá fora, escola pública, amados, está uma baderna, está uma bagunça, né? Os professores não sabem mais o que fazer. Tem medo, tem os seus carros destruídos, porque quando às vezes eles agem com autoridade, ou querem imprimir um certo tipo de autoridade, tem represália dos alunos, que vão lá, destroem os seus carros. Meu irmão me disse certa feita que uma professora, ela deu depressão, porque ela estava dando aula e ela percebia que toda vez que ela saía, né, e ela deixava o copo de água, a garrafa de água dela em cima da mesa. E toda vez que ela saía, né, e ela voltava, o pessoal começava a rir. E ela sem entender. Então, depois que terminou a aula, um aluno chegou perto dela e falou assim: professor, eu quero te dizer uma coisa que está acontecendo aqui. Toda vez que você sai e volta, fulano de tal vai ali e cospe na sua água. Ela teve uma depressão tão grande que ela não quis mais dar aula. Ela saiu da escola. Você imagina, mas o que nós estamos vivendo? Né? O que nós estamos vivendo? Por causa da questão da insubmissão. Então, os alunos já não respeitam mais os seus professores, né? Os alunos já não têm mais respeito aos seus professores. Nós vemos também, amados, com as pessoas mais velhas, né, que não são mais tratadas com dignidade, não há respeito também com os mais velhos, né? Não há respeito com os mais velhos. Então, amados, nós estamos vendo os empregados também que ficam esperando a oportunidade de levar o chefe, de levar o patrão na justiça. Tudo isso, amados, é insubmissão. Ah, bispo, mas é meu direito.
É claro, amados, é claro que o direito resguarda, né, aquilo que é seu direito. Mas o que nós estamos vendo hoje não é uma questão de ser direito seu, é uma questão de revolta, né? É uma questão de você querer se levantar contra aquela pessoa, né? Muitas vezes cuspindo no prato que comeu, né, que trabalhou por vários anos. Então nós temos que ter cuidado com isso, né? Porque nós estamos perdendo a liberdade, a provisão e a proteção de Deus quando nós agimos dessa forma. Quantos estão compreendendo, digam amém. Então, amados, a nossa sociedade, ela está armada e ela está pronta a resistir e a contestar qualquer autoridade. Qualquer autoridade. Você sabe que nos Estados Unidos já existe uma organização que produziu uma carta dos direitos infantis, que não só enfraquece a autoridade paterna, né, dos pais, mas também confronta a autoridade dos pais, retirando a autoridade paterna do lar e colocando a autoridade paterna na mão do juiz. Então já existe nos Estados Unidos uma carta, amados, que é uma carta dos direitos infantis. As crianças têm mais direito agora, né, do que os próprios pais, né? O pai tem que saber até onde que eu posso ir aqui. Porque senão o pai pode ir preso, porque os filhos estão resguardados por uma carta de direitos infantis. Você sabe, está vendo? Percebe que tudo tem a ver com independência? Independência, 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 né? Quando a Bíblia diz submeta, submeta e submeta, né? Submeter a todos. Então tudo tem a ver com independência. Então hoje os pais, né, eles estão ali, não podem agir muitas vezes com autoridade sobre os filhos, porque podem ser levados à corte, né? Podem ser presos porque agiram de alguma forma com os seus filhos. Então, amados, o que nós vamos tratar aqui durante esses dias, né, é algo importante para as nossas vidas, para o nosso crescimento, né, para que nós possamos ter uma vida abençoada, para que nós possamos gozar de provisão, de proteção e de liberdade da parte do Senhor, né? Deus é um Deus perfeito, amados. Deus faz as coisas de forma perfeita, né? A própria lei, existe uma lei que é uma lei chamada lei da termodinâmica, que é uma lei que diz o seguinte, que as coisas perfeitas, né, as coisas que são melhores, as coisas melhores, elas geram coisas que vão prejudicando, vão denegrindo, sendo piores, né? É o contrário do que o mundo ensina. O mundo ensina o seguinte, que as pessoas vieram de uma condição do nada, né? Ou seja, de uma simples partícula ali, de uma explosão cósmica que houve, né? Ou seja, de uma coisa menos complexa, gerou o que nós somos hoje. Essa complexidade que é o ser humano. Não tem sentido isso daí, não é verdade? Mas a gente pensar nisso. De uma coisa que uma explosão gerou coisas super complexas. Agora, quando você pensa, um Deus todo-poderoso, um Deus perfeito, né? Que Ele aqui é perfeito, complexo, foi gerando coisas complexas, aí a coisa foi denegrindo, e está acontecendo hoje, nós estamos vendo, né? Então a própria lei, as próprias leis do universo nos ensinam isso aí, amados, né? Se você não se submete, Deus fez aquilo que é perfeito, submeta-se, né? Submeta às autoridades que eu estabeleci. Se você não faz isso, né, a sua vida ela se torna uma vida destruída, né, por falta da provisão, do cuidado de Deus sobre a sua vida. Eu quero terminar com esse texto que nós começamos lá em 1 Pedro, né, no capítulo 2. Olha só. Aleluia. Graças a Deus, Senhor, pela Tua palavra. Vamos lá. Então ele diz assim, olha, capítulo 2, versículo 14, que diz assim: quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para o castigo dos malfeitores, como para o louvor dos que praticam o bem. Nós vamos ver depois sobre isso daí. Mesmo quando as autoridades que estão sobre a nossa vida são autoridades, né, como eu disse aqui, que vão trazer
para a nossa vida uma consequência ruim, né? A princípio, a Bíblia diz que nós precisamos estar submissos, ainda que seja dessa forma, né? E orar para que Deus esteja agindo a respeito dessa autoridade. É o que aconteceu, amados, sempre ali na Bíblia Sagrada, né? O próprio Jesus, ele submeteu as autoridades, né? Mas ele não submeteu, não foi somente as que eram boas. Pelo contrário, né? Ele esteve submisso a todas as autoridades daquela época, tanto as boas como as ruins, né? Ele se submeteu. Então essa atitude não é só para aqueles que são bons, porque é muito fácil dizer assim, não, tudo bem, fulano de tal é muito bacana, ele me ajuda muito, né? Eu tenho esse benefício, eu vou me submeter, mas esse daí eu não me submeto. Você está agindo errado, né? Então nós temos que submeter não só as boas autoridades, como as más autoridades, né? Bispo, mas a Dilma, o que é que ela fez? Amados, isso é com o Senhor, né? Então, a atitude nossa de submissão nesse sentido, né? Nesse sentido de não falarmos mal. Então, a Bíblia diz assim, olha, porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem, né? É a vontade de Deus que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. E ele diz assim, olha, como livres que sois, mas não usem dessa vossa liberdade, porque você é livre, né? Com o pretexto de malícia, mas vivendo antes como servos, né, de Deus. Então nós somos livres sim, para levantar conta, para falar mal, nós temos liberdade, né? Ninguém está nos impedindo disso, mas a Bíblia diz, olha, mas não useis da vossa liberdade com pretexto de malícia, mas viva como servo de Deus. Versículo 17, tratai a todos com honra. Vamos fechar com esse aqui. Tratai a todos com honra. Amai os irmãos. Temei a Deus e honrai ao rei. Esse é o mandamento do Senhor. Aplauda o Senhor. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Graças te damos, Pai. Te louvamos pela tua palavra, que é poderosa, Senhor.